A cidade de Minas Gerais, futura Belo Horizonte, nasceu nos primeiros anos do regime republicano, quando setores da elite agroexportadora assumiram o poder político. Em Minas Gerais, grupos emergentes ligados à cafeicultura na Zona da Mata e sul de Minas assumiram a bandeira da mudança da capital, contra os interesses consolidados na região mineradora, em processo de estagnação e decadência econômica. A escolha do Arraial do Curral del Rei foi uma solução de compromisso entre os dois grupos da elite mineira. Os representantes da região mineradora não queriam a mudança, enquanto as novas forças políticas repugnavam pela transferência para a várzea do Marçal, na Zona da Mata. Os sulistas ameaçavam até mesmo com o separatismo. O impasse foi resolvido com a escolha do Curral del Rei pelo presidente Afonso Pena. Belo Horizonte, cidade planejada e construída pelas elites do Estado para ser capital política e administrativa, foi concebido sob a égide da ideologia republicana. Seu planejamento, fortemente influenciado pelas ideias positivas dentro do paradigma de modernidade da época, buscava controlar, através da concepção urbanística, as instâncias políticas e privadas da população. Logo após a instalação e a mudança para a nova capital, começaram a surgir as primeiras indústrias, mas logo veio o problema energético e a Primeira Guerra Mundial, causando crise e recessão. Mas a partir da década de 20, a cidade experimentou grande crescimento e progresso. Entretanto, a zona industrial no bairro do Barro Preto, dentro da área urbana da cidade, não comportava a instalação de indústrias pesadas, devido às limitações de espaço e à proximidade com o centro. A instalação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda foi uma grande frustração para os mineiros, cada vez mais conscientes da necessidade de garantir para Minas Gerais os benefícios da indústria extrativa para a qual o Estado foi historicamente vocacionado. Novamente, o governo do Estado atuou objetivando impulsionar o desenvolvimento e consolidar Belo Horizonte como principal polo do Estado. Assinando o decreto número 720 de 20 de março de 1941, que criou a cidade industrial no município de Ferrugem, município de Contagem, embora tenha demorado a se consolidar, a cidade industrial representou um marco fundamental do processo de industrialização de Belo Horizonte, e Contagem fica localizada na área metropolitana da capital. Posteriormente, veio o governo de Juscelino Kubitschek, que em 1952 criou a CEMIG. O governo de Getúlio Vargas também teve importância para os belo-horizontinos, ao lançar a pedra fundamental da Companhia Siderúrgica Mannesmann, no bairro chamado Barro Preto, que começaria a produzir tubos sem costura em 1956. A década de 50 e até hoje considerada a década de ouro para a industrialização da capital e do Estado. Nos anos seguintes, o capital estrangeiro investiu em peso no Estado, fechando muitas indústrias e empresas comerciais de pequeno e médio porte, mas gerando recursos e empregos fundamentais ao crescimento sustentado da cidade. Uma nova transformação ocorre nos anos 70, com a chegada de grandes empresas multinacionais de bens de capital, com a instalação da fábrica italiana de automóveis, Fiat, no município de Betim, na Grande Belo Horizonte, a primeira montadora a se implantar no país, fora do eixo Rio-São Paulo. As décadas de 80 e 90 foram marcadas por longos períodos de estagnação econômica e recessão. A população passa a exigir cada vez mais uma maior qualidade de vida e projetos que não destruam o meio ambiente. É neste contexto que a centenária Belo Horizonte passa a se construir hoje, um dos mais importantes polos industriais do país, com empresas de ponta nas áreas de confecção, calçados, informática, alimentação, aparelhos eletrônicos e elétricos, perfumaria e do turismo, com empresas de renome nacional, estruturas produtivas leves, ampla terceirização de atividades e grandes investimentos em marketing e publicidade. A vida noturna da cidade é de alta qualidade, dispondo de modernos sistemas de iluminação pública, telefonia e telecomunicações, se transformando no terceiro mais importante centro urbano do país, após São Paulo e Rio de Janeiro, apesar de possuir somente pouco mais de 100 anos de sua fundação. Belo Horizonte, primeira capital projetada do país, completa 115 anos na próxima quarta-feira. Ao longo desta semana, o Jornal Minas traz uma série de reportagens que conta a história da cidade, que tem traços marcantes dos mais tradicionais centros urbanos da Europa. O
prédio que hoje abriga o Museu Abílio Barreto foi construído em 1893, época do povoado Curral del Rei. Nesta sala, as plantas mostram o projeto inspirado no modelo das cidades mais modernas do mundo, como Paris e Londres. Belo Horizonte foi construída como a primeira capital republicana do Brasil. A República como símbolo da modernidade, do progresso, como meta civilizatória, dentro desses pressupostos de Estado e elites republicanas. A cidade foi erguida em 4 anos. Para a construção, os melhores engenheiros e arquitetos do país. Dentro de um princípio racionalista, arejado, retilíneo, a Avenida Afonso Pena é uma avenida que dá um ar de progresso. Também na época, a Praça 7 era o ponto de encontro dos jovens. O obelisco surgiu para marcar a modernização em 1922. A cultura juvenil, ela aflorava também aqui nesse momento. Então é um espaço muito importante que dá início para outras partes aqui da cidade de Belo Horizonte. O Parque Municipal é o patrimônio ambiental mais antigo de Belo Horizonte. A Praça da Liberdade simbolizava o poder composto pelos prédios da Secretaria e o Palácio do Governo. De lá para cá, muita coisa mudou. O progresso acelerado e sem planejamento trouxe problemas de urbanização. A violência também surgiu com o aumento da população. Isso faz com que muitas pessoas sintam falta das décadas passadas. As aposentadas Marlene Leão e Luza Machado lembram com carinho da calma e pacata capital da década de 50. Tem saudade da época de Belo Horizonte antigo? Eu tenho. Pela tranquilidade, pelas amizades das famílias, frequentar a casa um de outro. Antigamente, por exemplo, ninguém mexia com a gente. Às vezes está aqui, passa uns jovenzinhos, começa a mexer. Quer dizer, é chato, né? Assim, pra gente que já de outra época, né? Mas é o modernismo, né?